Aqui é Sheila Muchansky, muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, um canal em que a gente fala sobre psicologia, sobre uma psicologia contemporânea, atual, muito acessível às pessoas. E eu trago temas, interpretação de filmes, análises psicológicas sobre alguma coisa do momento, coisas que possam entregar para você uma percepção um pouquinho diferente da sua, que venha complementar, que venha te ajudar. Então, se você é nova ou novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte, comenta. Eu gosto bastante dos comentários porque eles contribuem para verificar o quanto está fazendo sentido ou não para vocês e também para conhecer um pouquinho de vocês. Também aqui na descrição do vídeo vai ter as minhas mídias sociais, em que vocês também podem ver outros conteúdos. Hoje eu vou falar de um tema bem importante que é a ansiedade. Teve um outro vídeo que eu falei de um exercício muito prático que eu ensino para os meus pacientes e para os meus atletas de controle da ansiedade. Coisa de pequenos minutos, 2, 3, 4 minutos, eles conseguem uma redução de ansiedade bem importante. Então, se você ainda não viu, aproveita e corre lá e dá uma assistida. A ansiedade, gente, é uma coisa assim tão simples e faz estragos tão grandes na nossa vida. Ela faz parte do nosso funcionamento psicológico. Sheila, mas tem como a gente viver sem ansiedade? Tem como um ser humano não ter ansiedade de jeito nenhum? Não, tá? É impossível viver sem ansiedade. Assim como é impossível a gente viver sem fome, sem frio, sem medo. Então, faz parte do nosso sistema. E a ansiedade vai fazer parte do nosso sistema psicológico, tá? Então, é muito importante esse primeiro fator. Não há como viver sem. Porém, há como a gente viver tendo uma relação com a nossa ansiedade menos destrutiva do que ela tem sido. Presta atenção. Há como termos uma relação menos destrutiva do que ela tem sido. Por quê? Porque existem muitos casos em que a ansiedade ela vem e ela vai chegando em um nível, vamos pensar assim, numa montanha. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e ela vai chegando num nível extremamente destrutivo para aquela pessoa. Vocês conhecem alguém que tem uma ansiedade num nível destrutivo? Eu conheço um monte, tá? Tô falando com alguém que tem ansiedade no nível mais destrutivo? Então comenta aqui, eu. Gente, não tem problema, não é uma questão de demérito você admitir que você tem uma ansiedade maior. Esse não é um problema. O problema é você não fazer nada a respeito disso. Percebe? Vê se faz sentido para você. Aqui se fizesse, já fala assim para mim. Faz sentido sim, né? Então, qual é o grande problema? A ansiedade ela vai aumentando e as pessoas não percebem o que estão sendo os gatilhos disparadores daquela ansiedade. Porque muitas vezes não é uma coisa só, pode até ser uma coisa. Por exemplo, eu ouço algum barulho lá fora que é fora do comum, que é anormal aquele barulho. Aquele barulho acontece 2 horas da manhã, eu estou dormindo e de repente dispara o que em mim? Preocupação, medo, nervoso, insegurança. Pá, gatilhou a ansiedade, tá? Então foi um evento, foi uma causa única que disparou uma ansiedade muito alta. Pode acontecer. Mas na maior parte das vezes, na minha experiência clínica de mais de 20 anos, eu vejo que são múltiplos fatores, né? Então tem alguns medos, algumas inseguranças, várias coisas acontecendo, coisa no trabalho, coisa em casa, coisa no corpo, enfim, coisas que vão acontecer, que vão fazendo essa pluralidade de preocupações, essa pluralidade de gatilhos disparadores da ansiedade, não é? Então, qual é a grande questão? É a gente ir percebendo, opa, primeiro o gatilho disparou aqui, como é que eu tô? Tô levando na boa? Beleza, mas eu preciso tomar cuidado. O primeiro disparou, não, tô na boa, vou tomar cuidado. O segundo veio, algum outro problema, alguma outra preocupação. E agora? Puxa, agora eu já percebi que eu tô suando mais, agora eu já percebi que os meus pensamentos estão um pouco mais acelerados, agora eu já percebi que eu tô meio pessimista. Ó, sinal amarelo, saiu do verde, já começou a ir pro amarelo na percepção de perigo da sua ansiedade para você. Então, ó, começou a subir a montanha. Lembra que eu comentei no começo do vídeo de subir a montanha?
né? Então, o que vai acontecendo com isso? Vai alterando o nosso sistema biológico. Começou por um pensamento, dois, três, alguns gatilhos, o meu biológico já começou a se alterar, né? Os meus olhos já se alteraram, minha pele, meu suor, né? Eu posso tremer de ansiedade. E aí eu começo também com um lado um pouquinho mais pessimista com relação às coisas. Gente, tem gente que fica ansiosa e fala mais, tem gente que fica ansiosa e fala menos, tem gente que fica ansiosa e come mais ou come menos, fica mais calor ou fica gelada, enfim. O que eu quero mostrar para vocês é que tem todo um sistema do nosso organismo biológico e psicológico que vai tentando fazer uma regulação, tá? Até que em algum momento ele falha por excesso da nossa negligência em olhar para esses sintomas, em tomar uma atitude. Então, olha, até aqui eu tô falando para vocês algumas coisas sobre ansiedade, advindas da minha experiência clínica como psicóloga há mais de 20 anos, tá? Existem muitos outros fatores que eu hoje nesse vídeo não vou acabar atacando, mas posso falar sobre isso num outro dia. Então, gente, o que acontece com a ansiedade? É muito importante isso de ficar bastante claro para vocês. A ansiedade, ela vai ser disparada pelos gatilhos, ela pode ter pluricausas, né, múltiplas causas, mas ela tem uma única questão que eu quero falar para vocês como um alvo, vamos colocar assim, é o tempo futuro, tá? Enquanto a angústia, ela normalmente ela se refere ao tempo passado, né? A ansiedade, ela está conversando com o tempo futuro, de uma coisa pela qual a gente não tem um controle absoluto. A gente tem certo controle, né? Mas não absoluto. Então, o tempo futuro é aquele tempo que não aconteceu. É um segundo depois do que eu tô falando aqui para vocês. Não aconteceu. E aí, o que acontece com a maior parte das pessoas é que tem uma relação ruim com esse tempo futuro que não aconteceu. Tem uma relação ruim com inseguranças e incertezas ou até coisas ruins que possam acontecer. E aí vem mais pensamento, e aí vem mais sentimento. Sabe aquela história do pneu? Vocês conhecem a história do pneu? Não sei se vocês conhecem. É uma história interessante para contar aqui para vocês. Um cara tá andando na estrada e ele tem que chegar num determinado lugar. Vai anoitecendo e ele ainda tá na estrada, ele ainda não chegou, fura o pneu dele, né? Só que ele olha no relógio e fala, puxa, já são 10 horas da noite, furou meu pneu. Bom, vamos lá, eu tenho que trocar o pneu porque não tem nem sinal de eu chegar na cidade. Ele desce, vai tirando os aparelhos lá do carro e a hora que ele vê, tá faltando uma macaco. Ele olha e fala, caramba, não tenho como, né? Eu vou precisar de alguma ajuda, alguma coisa, de repente ele bate o olho e vê uma casinha logo ali na trilha, uma luzinha acesa e um carro na garagem. Ele fala, puxa, então eu vou lá. Eu vou lá porque eu preciso chegar lá na cidade, eu tenho compromisso, coisa e tal. Eu vou pedir o macaco do cidadão emprestado. E aí ele vai andando no caminho. No que ele vai andando, ele vai pensando, chama já, nossa, 10h15 já, né? Até eu chegar lá, sei lá que horas que vai ser. A pessoa vai estar dormindo, ela vai achar ruim, ela vai achar estranho, né? Ela não vai acreditar em mim, ela vai achar que eu tô dando um golpe, um assalto, alguma coisa. Ela vai me maltratar, ela vai chamar a polícia, ela vai, né? E aí ele vai o quê? Olha lá, engatilhando naqueles pensamentos negativos. Até uma hora que ele chega lá na porta da casa e ele bate na casa, né? Ele bate e a pessoa atende e fala, pois não. E ele fala, sabe o que você faz com o seu macaco? Então, gente, né? Quantas pessoas não vivem isso no dia a dia? Essa associação de pensamentos negativos e destrutivos, muitas vezes irreais, com relação ao futuro. Por conta dessa sensação de que a gente não vai ter controle, de que vai dar tudo errado, de que eu não controlo o futuro. Então, a cabeça do cara não estava no aqui e agora. A cabeça do cara foi lá pro futuro, imaginando as milhares de coisas que o outro iria poder falar para ele ou ia fazer com ele. E talvez não fosse nada daquilo, não é? Então, gente, mas o cara poderia achar ruim. Poderia? Ele poderia falar, olha, me desculpe, não quero causar nenhum mal-estar, mas eu furou meu pneu ali, o senhor pode me emprestar e eu te devolvo depois o macaco, né? Então, assim, clareza, diálogo, essa transparência, muitas vezes resolve os piores conflitos, né? É que muitas vezes a gente não tem isso, essa assertividade desenvolvida dentro da gente.
Então, o que eu quero dizer? Que a ansiedade, ela realmente está relativizada num tempo futuro, do qual a gente não tem pleno controle, né? E nem vai ter. O que a gente pode ter é um controle, mais ou menos, de como a gente vai reagir diante das coisas. Puxa, se o cara falar mal para mim sobre a peça que eu tô pedindo para ele emprestado, como que eu posso reagir? Ah, eu gostaria de reagir com elegância, porque violência gera violência, uma série de coisas. Ok, isso a gente pode ter controle sobre como a gente pretende reagir, mas controlar o que o outro vai falar, o que vai acontecer, nós não temos. Então, dentro desse processo do descontrole, né, nós precisamos desenvolver uma série de outros mecanismos, né? Entender quais são nossos critérios de vida, quais são nossos propósitos, quais são nossos objetivos, quais são nossos valores mais importantes e poder caminhar junto deles para poder lidar com o tempo futuro que a gente não tem controle quando ele chegar, sabe? Então eu gostaria de passar isso para vocês. Ah, Sheila, mas você não tem ansiedade? Claro que eu tenho ansiedade, né? E muitas vezes eu percebo que ela vai para um nível que não é legal, lembra da montanha? Eu percebo que ela vai para um nível que não é legal. Aí eu paro e penso, eu falo, puxa, tô querendo ter um controle que eu não tenho, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, deixa eu pedir ajuda, deixa eu respirar, né? Muitas vezes eu ouço alguma coisa, um podcast, alguma coisa que me dá uma regulada, eu falo, opa, peraí, né? Então, essa autorregulação, ela é fundamental. Terapia faz isso, bons amigos fazem isso, e milhares de outros hábitos, como eu citei aqui alguns meus, né, fazem essa autorregulação. Né? Por quê? Porque a gente não tem esse controle pleno, total do futuro. E temos que conviver com a nossa ansiedade, como eu disse, ela é constitucional da gente, né? Ela tá no nosso fisiológico, ela tá no nosso psicológico, não é? Então, não deixem que a ansiedade de vocês tirem você do aqui e agora, porque é a grande crise que a gente está vivendo. Ninguém consegue ficar no aqui e agora. Ninguém consegue. Você começa a assistir uma televisão, você já pega o celular para ver outra coisa. Você está fazendo uma coisa, você já está fazendo outra. Você está aqui, mas você esqueceu o que você veio fazer ali, né? Percebe? Ninguém está mais vivendo aqui agora. Então, isso é muito grave. E isso é muito perigoso para a mente. Tá bom? Espero que isso tenha feito sentido para vocês, essas reflexões. Aproveitem os outros conteúdos que tem aqui no YouTube. Eu estou crescendo, eu estou começando aqui. E para mim é muito importante que vocês digam a opinião de vocês, curtam ou até não curtam, para eu saber se as coisas estão sendo bacanas e viáveis para vocês. E, se puder, me segue aqui no canal. Toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo, sempre saindo por volta de 7 horas da noite aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem bem. Tchau, tchau.